Deus faz uma pergunta que todos temos que responder. A pergunta é: como escaparemos nós se negligenciarmos ou não atentarmos para uma tão grande salvação? Esta pergunta está em Hebreus capítulo 2, versículo 3. No curso de seu ministério, o apóstolo teve que lidar com todos os tipos e condições de homens. Ele foi um vaso escolhido por Cristo para levar seu nome perante os gentios e reis e os filhos de Israel. Atos capítulo 9, versículo 15. Estamos falando do apóstolo Paulo. Seu tema em todos os lugares era o mesmo: Cristo como a única provisão de Deus para a necessidade da salvação dos homens. Mas sua apresentação do tema necessariamente variava de acordo com as circunstâncias daqueles a quem ele se dirigia de tempos em tempos. Assim, na cidade de Listra, entre pagãos ignorantes, nós o encontramos falando da bondade do Deus vivo em dar aos homens estações frutíferas, enchendo seus corações com alimento e alegria. Isso está em Atos capítulo 14, do versículo 15 ao 17. Em Atenas, entre pagãos instruídos, nós o ouvimos insistindo na unidade e supremacia do Criador e na origem e unidade da família humana, e a partir dessas verdades, raciocinando contra a loucura da idolatria. Você pode ler a história em Atos capítulo 17, do versículo 21 ao 31. Com os pagãos, sentiu-se constrangido a começar no degrau mais baixo da escala da verdade. Nosso texto, que começamos este vídeo, é da Epístola aos Hebreus. Este era um povo possuidor das Escrituras. Os hebreus, por 15 séculos, a nação hebraica manteve um relacionamento especial com Deus. Suas mentes estavam familiarizadas com os muitos anúncios proféticos da vinda de Cristo, e seus olhos haviam testemunhado a oferta de multidões de sacrifícios que apontavam para sua grande obra expiatória. Além disso, o próprio Salvador estivera no meio deles. Nem em Roma, nem na Grã-Bretanha nasceu o Salvador, mas na pequena terra dos hebreus. Lá ele viveu, sofreu e morreu, e de uma colina, na mais favorecida de todas as terras, ele ascendeu à glória do Pai. Foi assim, a um povo familiarizado com os mais poderosos fatos divinos, que o apóstolo fez a solene pergunta: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Detenhamo-nos um pouco nesta palavra grande. Em primeiro lugar, quão grande é a necessidade? Toda a raça humana é em revolta contra seu Criador. Judeu e gentil, alto e baixo, rico e pobre, todos trazidos como culpados aos olhos divinos. Nenhuma exceção admitida em qualquer lugar, pois a Bíblia afirma: não há diferença, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos capítulo 3, versículos 22 e 23. Além disso, nenhum homem naturalmente deseja uma condição diferente das coisas, pois a mente carnal é inimiga contra Deus. É assim que assevera Romanos capítulo 8, versículo 7. E para completar a história da ruína, nenhum homem é capaz de ajudar seu irmão ou salvar a si mesmo. Quão grande, então, é a necessidade de que Deus intervenha misericordiosamente com a salvação de suas criaturas rebeldes. E quão grande é este perigo? Sendo o homem possuidor da inspiração divina, ele tem que enfrentar a eternidade. Quando a sepultura é alcançada, a condição e o destino de cada homem torna-se inalterável. Os homens estão perecendo. Sejamos bastante claros quanto a este terrível fato. Quem pode estimar o que isso significa? Quão urgente, então, é a necessidade de que Deus
providencia um meio de salvação para os homens, já que ninguém poderia prover uma salvação para si mesmo, nem para seu próximo. Quão grande é o Salvador que Deus providenciou? Paulo, em suas epístolas a Timóteo e Tito, ele adora falar de Deus, nosso Salvador. Uma salvação oferecida por alguém tão exaltado deve ser grande e maravilhosa, digna de seu nome. Davi, em 2 Samuel capítulo 7, ao meditar sobre as revelações divinas a respeito de si mesmo e de sua casa, sentiu que um grande Deus deve necessariamente fazer grandes coisas por aqueles a quem ele manifestou sua graça. Deus, então, aquele contra quem pecamos, é aquele que assumiu nossa causa. Quão grande é o custo, foi o custo para alcançar esta salvação? Esta salvação pode ser de graça para nós, mas teve um custo para Deus. Ouça-o descrito nas palavras do Senhor Jesus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João capítulo 3, versículo 16. Nada poderia expiar o pecado senão o sangue de Cristo. Prata e ouro não têm valor aqui. Obras meritórias e lágrimas de arrependimento são igualmente inúteis. Nem mesmo a vida santa do Filho de Deus poderia ser suficiente para transpor o terrível abismo que o pecado criou entre o homem e seu Criador. A Bíblia afirma: sem derramamento de sangue não há remissão. Hebreus capítulo 9, versículo 22. Ela não diz: sem uma vida santa não há remissão, mas sem o derramamento de sangue daquela vida santa de Cristo não há remissão. A salvação de Deus vai muito além do mero perdão dos pecados. Por inestimável que seja esta bênção inicial, o crente no Senhor Jesus é lavado, santificado e justificado. O crente é trazido para a família de Deus e recebe um lugar entre os muitos filhos. Ele se torna um herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Ele é abençoado com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. E logo, toda a multidão lavada com sangue será retirada. Toda a multidão de crentes salvos, lavados com o sangue de Cristo serão levados do presente mundo mau e assentados na casa do Pai nas alturas, para lá desfrutar o favor divino e as bênçãos para todo sempre. Bem falou o apóstolo? Tão grande salvação. Que língua de criatura é capaz de declarar do que Deus salva seu povo e de tudo aquilo a que ele os traz em Cristo nosso Senhor? Vamos agora levar em conta as palavras que precedem nosso texto. O versículo 2 diz: como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? E o texto antes diz: se a palavra por meio de anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu justa retribuição, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual no princípio começou a ser anunciada pelo Senhor? A primeira referência do apóstolo é a lei, que foi dada por ministério angelical no Monte Sinai. O julgamento deve cair sobre aqueles que o desafiam esta lei. Mas se a transgressão da lei trouxe os homens sob julgamento, quanto mais a recusa da graça. Esse é o argumento aqui do apóstolo. Nada poderia ser mais solene.
O Deus que não quer que sua lei seja desprezada nunca pode consentir que seu filho seja tratado com desprezo, pois o filho é o autor, é o consumador desta salvação. O que os homens devem fazer para perecer eternamente? Sair e cometer algum pecado terrível que escandalizaria a cidade? Não há necessidade de fazer nada do tipo. As pessoas têm apenas que assistir à pregação do Evangelho e negligenciar a apropriação, se apropriar, negligenciar, apropriar-se do Cristo de Deus para si mesmos, pela fé, e sua ruína é certa para sempre. Portanto, a pergunta recai sobre todos vocês: como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Rejeitar não é necessário, negligenciar é o suficiente. A alma estará perdida para todo sempre. Enquanto o corpo está sendo sepultado, a alma deste pecador, sem esta salvação, que deixou este mundo, foi para a eternidade, estará nas trevas exteriores, sofrendo para sempre no inferno. Aqueles que aceitaram pela fé a Cristo como seu Salvador são levados para o céu. Pois foi assim que o Senhor Jesus prometeu e o apóstolo Paulo disse: tenho desejo de partir e estar com Cristo, pois isto é muitíssimo melhor. Se você ainda não está salvo, não creu em Cristo de forma alguma. A Escritura, ou a Bíblia, não conhece duas maneiras de crer, uma certa e outra errada. Podemos falar de fé viva e fé morta, mas a Escritura fala de crer no que Deus diz. Fé nos homens e fé em Deus são os mesmos exercícios da mente. A diferença não está na fé, mas na pessoa em quem a fé se apoia. Paulo não disse ao carcereiro, a história contada em Atos capítulo 16, ele não disse: crê no Senhor Jesus Cristo de uma maneira certa e serás salvo. Esta frase está em Atos capítulo 16, versículo 31. Você lendo lá a frase, Paulo não disse desta forma: crê no Senhor Jesus Cristo de uma maneira certa e você será salvo. Se o tivesse dito, o pobre, ignorante, pagão, carcereiro não o teria compreendido. Mas Paulo simplesmente disse para ele: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Mas não devemos nós operar a nossa própria salvação? Alguém pode perguntar. Esta pergunta é formulada com muita frequência tanto por pecadores ansiosos como por pessoas indiferentes. Às vezes é feito deste modo: não diz a Escritura que nós devemos operar a nossa própria salvação? Como então harmonizar isto com a afirmação que somos salvos pela fé somente? Deves reparar a quem são dirigidas estas palavras, operar a vossa salvação. Em Filipenses capítulo 1, a quem foram dirigidas essas palavras, capítulo 1 versículo 1, está escrito: a todos os santos em Cristo Jesus, com os bispos e diáconos. Portanto, os tais já eram salvos, a quem foi dito para desenvolver a salvação. Não esperavam ser, sabiam que estavam salvos. A esses, Paulo diz: operai a vossa salvação, que está em Filipenses capítulo 2, versículo 12. Já estavam de posse da salvação. A expressão operai vossa salvação indica posse. E assim, eles deviam operar aquilo que já lhes fora dado por Deus. Mas então, será que não devo orar para ser salvo? Em parte alguma da Bíblia somos ensinados que seja necessário orar ou tornar a oração, ou tornar a orar novamente, orar e tornar a orar para obter a salvação. A Bíblia ensina que os pecadores são salvos por um único meio, que é ter fé na obra consumada por Cristo.
Porventura, disse Jesus a Nicodemos que orasse para ser salvo? Não, a história está em João capítulo 3. Disse, porém, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João capítulo 3, versículo 15. E Paulo, em resposta à pergunta do carcereiro, que é necessário que eu faça para me salvar, não disse, ore ou ora fervorosamente pedindo perdão e você será salvo. Não, ele não falou isso. Paulo e Silas não disseram isso ao carcereiro, mas simplesmente disseram, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Não é, pois, necessário que ores ou tornes a orar a Deus pedindo a salvação. Ele está agora mesmo insistindo contigo para que aceite esta salvação pela fé que já foi consumada, já foi preparada pelo seu próprio Filho na cruz. A Bíblia afirma, quem a Deus não creu, mentiroso o fez. 1 João capítulo 5, versículo 10. Em vez de orar pedindo para seres salvo, estenda a tua mão vazia agora, enquanto ouve este vídeo, e aceita pela fé, das mãos feridas do Salvador Jesus, o dom gratuito da vida eterna. A Bíblia diz, quem quiser, tome de graça da água da vida. Apocalipse capítulo 22, versículo 17. Muitas vezes o pecador, ainda não convencido que Deus salva pela fé, pensa que, se eu fizer a minha parte, Deus fará dele. Todo pecador não salvo tem que aprender três coisas muito importantes. A primeira, que ele nada pode fazer para ser salvo, ou para se salvar. A segunda, que Deus não exige que ele faça alguma coisa no assunto da salvação. E terceira coisa, que o Senhor Jesus Cristo já fez tudo o que era necessário para sermos salvos e para que Deus pudesse nos salvar. Se aprenderes estas três lições, nunca mais hás de falar em fazer a tua parte. A tua parte é admitir que estás perdido, que como pecador mereces o inferno e que nada pode fazer para a tua salvação e evitar ir para o inferno. A tua parte é parar de pensar que pode ser salvo por qualquer coisa que faças ou sintas. A tua parte é crer no Senhor Jesus Cristo e no que Ele fez, e tudo o que Ele fez, tudo o que era necessário, Ele fez. Tudo o que era preciso já está feito por Ele naquela cruz. O Senhor Jesus, Ele fez a expiação e pagou o preço da redenção com seu precioso sangue. Em qualquer momento que abandonares a ideia de quereres seres salvo pelas tuas obras e creres no Senhor Jesus, que já fez tudo e tudo pagou, virás a ser um filho de Deus. Você vai se tornar um filho de Deus, um herdeiro da glória e co-herdeiro com Cristo. A Bíblia diz, aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Romanos capítulo 4, versículo 5. Sou um grande pecador. Não há dúvida que és um grande pecador, muito mais do que imaginas. Deus sabe tudo a teu respeito. Porém, Ele ama-te com um amor infinitamente maior do que o dos teus pais e tem sempre revelado por ti, desde a tua meninice, quando ainda dormias agasalhado ao colo de tua mãe. A despeito do teu pecado e loucura, Deus está de braços abertos para te receber e te salvar. Não passar a mão por cima dos teus pecados, mas Ele está disposto a te perdoar porque alguém já sofreu no teu lugar, o seu próprio filho. O filho pródigo, mesmo em trapos, penúria e miséria, foi recebido pelo Pai e Deus está desejoso de salvar-te agora. Toma o lugar de um perdido pecador e terás direito ao Salvador dos pecadores perdidos. O Senhor Jesus Cristo mesmo disse, quem vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. João capítulo 6, versículo 37. Mas o diabo sussurra, ninguém pode ter certeza disso. A resposta decisiva de Paulo ao carcereiro, que já mencionamos neste vídeo, que fez
A mais importante de todas as perguntas foi a resposta. A pergunta deste carcereiro foi: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Paulo não disse: crê no Senhor Jesus Cristo e terás possibilidade de seres salvo. Muitos dizem que é grande presunção alguém afirmar que está salvo. Asseveram que ninguém pode ter essa certeza e que o mais que podemos fazer é nutrir uma humilde esperança. Como isto é diferente do ensino do Senhor Jesus e dos seus apóstolos. Paulo diz: sabemos que somos salvos ou sabemos que estamos salvos. Temos plena confiança de que estamos salvos. Leia 2 Coríntios capítulo 5, versículo 1 e também o versículo 8. O apóstolo João afirma: filhinhos, escrevo-vos porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Não há nenhuma dúvida no assunto aqui. 1 João capítulo 2, versículo 12. O apóstolo João também disse: nós sabemos que passamos da morte para a vida eterna. 1 João capítulo 3, versículo 14. Todo pecador que crê no Senhor Jesus tem necessariamente de crer que está salvo. Esse crer não é acreditar que Cristo salva, nem acreditar que Ele pode salvar, mas crer para a sua própria salvação pessoal. Seria, na verdade, grande presunção alguém duvidar da palavra de Deus. Lemos que, na mesma hora da noite que o carcereiro perguntou: que é necessário que eu faça para me salvar, deu-se o testemunho da sua conversão e batismo. Leia Atos capítulo 16. E a Bíblia acrescenta: e na sua crença em Deus alegrou-se com toda a sua casa. Atos capítulo 16, versículo 34. Dentro do curto espaço de algumas horas, toda a família creu do carcereiro, foi salva e foram batizados. Seria ocioso dizer que ninguém pode ser salvo de repente, porque a Escritura claramente testifica que as pessoas mencionadas no Novo Testamento foram salvas no momento em que creram. Quanto tempo levará o filho a acreditar no que lhe diz o pai? Nenhum instante. Deus emprega uma outra figura para mostrar como o pecador pode ser salvo. Nós temos as palavras, o olhar. Há um versículo na Bíblia onde o Senhor diz: olhai para mim e sereis salvos, todos os termos da terra. Isaías capítulo 45, versículo 22. Quanto tempo levava para o israelita ser curado da mordidura da cobra, da serpente, em Números capítulo 21 e no versículo 9? Se no momento antes estava morrendo, no momento depois de olhar para a serpente de metal estava curado, simplesmente porque confiou na promessa, na palavra de Deus. Olhará para a serpente de metal e ficará vivo. No mesmo momento em que creres no Senhor Jesus, olhares para Ele pela fé, serás salvo. Olhares para Ele como o único que pode te salvar. Ouça o que o apóstolo João disse aos crentes de seus dias: estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna, vós que crede no nome do Filho de Deus. Que versículo claro! 1 João capítulo 5, versículo 13. Não é presunção crer no que Deus diz, mas duvidar da palavra de Deus é fazer-se culpado do maior pecado que o homem pode cometer, o pecado da incredulidade. Portanto, você que me ouve, você deve ser salvo. Não porque eu estou dizendo, mas porque eu estou transmitindo o que a Bíblia afirma. O Senhor Jesus Cristo disse, falando com Nicodemos, a quem já citei neste vídeo, no Evangelho de João, capítulo 17, ele disse que Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Para você ser salvo, como pecador,
merecedor do inferno, mas não querendo ir para lá, arrependido dos seus pecados, você pode crer naquele que consumou a obra para a nossa salvação, descansar nele. Como eu já disse também neste vídeo, ele disse: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Portanto, crê no Senhor Jesus Cristo e você também será salvo.